Quando Marcos Oliveira, magnata da tecnologia de 45 anos, dono de uma fortuna de 25 milhões de reais em Curitiba, chegou em casa naquela tarde de terça-feira e encontrou sua filha de apenas 7 anos, agarrada desesperadamente às pernas de Clara Ferreira. A governanta de 42 anos que trabalhava em sua mansão no Batel há 2 anos. Ele jamais imaginou que em poucos minutos descobriria a verdadeira face da mulher com quem se casara 1 ano antes. Como um homem que construiu um império de software a partir do zero. Sempre orgulhoso de tratar todos os seus colaboradores com dignidade e respeito, poderia ter sido tão cego a ponto de não perceber que sua segunda esposa estava transformando sua própria casa num inferno para sua filha pequena. E por que Clara? Uma mulher simples do interior do Paraná, que ganhava apenas 3.200 Reais por mês, cuidando dos 900 metros da mansão, se tornaria a heroína que salvaria não apenas a vida de sua filha, mas também o próprio casamento que ele pensava ser perfeito. Esta é a história de Marcos Oliveira, o milionário curitibano que descobriu que o maior tesouro de sua casa não eram os murais de pote Lazarotto nas paredes, nem os carros elétricos na garagem, mas sim uma governanta corajosa que arriscou tudo para proteger uma criança indefesa, provando que o verdadeiro valor de uma pessoa não se mede pelo que ela possui, mas pelo que ela está disposta a sacrificar pelos outros. Em apenas 72 horas, Clara Ferreira passaria de uma funcionária invisível para a mulher mais importante da vida de Marcos, transformando uma família destruída em algo que ele nunca teve antes, um lar de verdade. Marcos Oliveira não nasceu milionário. Filho de um eletricista de São José dos Pinhais e de uma professora que dava aulas particulares em casa. Ele desenvolveu seu primeiro aplicativo aos 18 anos com o próprio computador, vendeu por 60 mil reais e reinvestiu o dinheiro no desenvolvimento de um segundo software. Aos 28 anos já tinha uma pequena startup. Aos 38, era dono da Oliveira Tech, uma das maiores empresas do ramo no sul do Brasil, responsável por sistemas para grandes corporações em bairros nobres como Água Verde, Bigorrilho e Ecoville. Seu primeiro casamento com Laura durou 10 anos e lhe deu o maior presente de sua vida. Sofia, uma menina de olhos verdes e sorriso curioso que se tornou sua razão de viver. Quando Laura morreu de uma doença súbita 2 anos antes, Marcos pensou que nunca mais seria feliz. Foi então que conheceu Beatriz Andrade numa conferência de tecnologia no Resort Costão do Santinho durante uma viagem a Florianópolis. Ela tinha 34 anos. Era formada em marketing pela ESPM Sul. Trabalhava como diretora de vendas em uma multinacional. Tinha um apartamento em Jurerê Internacional e usava bolsas de grife que custavam mais do que Clara ganhava em 1 ano. Beatriz era tudo que Laura não era. Ambiciosa, extrovertida, sempre preocupada com status. Marcos se encantou pela autoconfiança dela, pela forma como falava de negócios, pela maneira como se vestia e se portava em eventos corporativos. Depois de 8 meses de namoro na ponte aérea entre Curitiba e Florianópolis, ele a pediu em casamento. Beatriz aceitou na mesma hora, deixou o emprego em Santa Catarina e se mudou para a mansão no Batel. No início, tudo parecia perfeito. Beatriz redecorou a casa, trocou o mobiliário, contratou um arquiteto renomado para refazer a área da piscina, organizou coquetéis para os investidores importantes de Marcos. Ela parecia se dar bem com Sofia. Levava a menina para passear no pátio Batel, comprava roupas de marca, inscreveu a criança em aulas de equitação e alemão. Marcos ficava emocionado vendo sua filha ganhando uma figura materna novamente. O que ele não sabia era que Beatriz era uma pessoa completamente diferente quando ele não estava em casa. Clara Ferreira chegou na vida da família Oliveira 8 meses depois do casamento de Marcos com Beatriz. Nascida em uma chácara perto de Ponta Grossa, no Paraná,
Ela havia perdido o marido em um acidente de trabalho quando tinha apenas 30 anos, ficando sozinha para criar 2 filhos. Daniel, que agora tinha 19 anos e estudava engenharia de software na Universidade Federal do Paraná, graças a uma bolsa de estudos, e Júlia, de 16 anos, que sonhava em fazer design, mas precisava de dinheiro para custear um curso de desenho preparatório. Clara veio para Curitiba, deixando os filhos com sua mãe, Dona Ana, de 69 anos, que cuidava de uma pequena plantação de orgânicos para complementar a renda familiar. O salário de governanta em Curitiba permitia que Clara mandasse R$ 1.600 por mês para casa. Pagasse R$ 1.600 por mês para casa. Pagasse R$ 1.600 por mês para casa. Pagasse R$ 900 de aluguel de um pequeno apartamento no bairro Sítio Cercado e ainda sobrasse um pouco para suas despesas básicas. Ela acordava todos os dias às 5 da manhã. Pegava 2 ônibus para chegar na mansão dos Oliveira às 7 horas em ponto. Trabalhava até às 5 da tarde e voltava para casa, onde fazia cursos online de inglês e gestão financeira, sonhando em um dia conseguir terminar a faculdade de administração que havia abandonado aos 20 anos quando engravidou de Daniel. Clara era uma mulher de 1,68 de altura, cabelos loiros sempre presos num rabo de cavalo, mãos firmes de tanto trabalhar, mas que tinha o dom de trazer paz a qualquer ambiente em que entrava. Ela não apenas gerenciava a casa, organizava as rotinas de um jeito que facilitava a vida de todos, cuidava das orquídeas como se fossem suas filhas, preparava pratos típicos paranaenses deliciosos nos dias em que a cozinheira folgava e tinha uma paciência infinita com Sofia, que desde o primeiro dia se apegou a ela de uma forma que nem Marcos nem Beatriz conseguiam entender. Sofia era uma criança inteligente e observadora que ainda sentia muito a falta da mãe. Quando Clara chegou, a menina encontrou nela algo que estava fazendo falta: afeto genuíno, sem interesse. Clara tinha o hábito de conversar com Sofia enquanto supervisionava suas tarefas. Contava histórias de sua infância na chácara, ensinava a menina a fazer dobraduras de papel e sempre tinha tempo para ouvir seus medos e sonhos infantis. Sofia começou a esperar ansiosamente pelos dias de semana, quando Clara estaria em casa, e nos finais de semana ficava triste porque a governanta não trabalhava. Marcos percebia essa ligação e ficava feliz por Sofia ter encontrado uma figura feminina carinhosa. O que ele não sabia era que Clara havia se tornado, na prática, a principal cuidadora emocional de sua filha. Porque Beatriz, quando ele não estava presente, tratava Sofia com uma indiferença que beirava a crueldade. Beatriz via a menina como uma competição, um lembrete constante de que Marcos teve uma vida antes dela, uma primeira esposa que ainda era lembrada com carinho. Ela jamais machucaria Sofia fisicamente na frente de Marcos, mas desenvolveu formas sutis de torturar psicologicamente a criança. Quando Marcos viajava a trabalho, coisa que acontecia pelo menos uma vez por mês, Beatriz proibia Sofia de usar a sala de cinema, forçava a menina a ficar estudando em seu quarto por horas, criticava seus desenhos e tinha ataques de irritação por motivos insignificantes, como Sofia deixar um brinquedo fora do lugar ou cantarolar enquanto brincava. Sofia aprendeu a andar na ponta dos pés pela própria casa, a falar baixo quando queria alguma coisa e a correr para os braços de Clara, sempre que Beatriz a repreendia. Clara percebia tudo isso, mas estava numa posição muito delicada. Ela precisava daquele emprego desesperadamente para sustentar os filhos e ajudar a mãe idosa. Se contasse para Marcos o que estava acontecendo, correria o risco de Beatriz inventar uma história e conseguir que ela fosse demitida. Então, Clara decidiu fazer o que podia: proteger Sofia quando estivesse presente, dar extra carinho e atenção para a criança e rezar todos os dias
para que Marcos percebesse sozinho que alguma coisa estava errada. O que Clara não sabia era que Sofia tinha crises de ansiedade quase todas as noites. Acordava com falta de ar, chamando pela mãe morta, e tinha desenvolvido um medo patológico de ficar sozinha com Beatriz. A menina havia perdido o interesse em suas aulas. Suas notas na escola bilíngue onde estudava começaram a cair e a coordenadora pedagógica já havia solicitado uma reunião com os pais para discutir mudanças no comportamento da criança. Marcos marcou a reunião para a quarta-feira seguinte, sem imaginar que na terça-feira à tarde sua vida inteira mudaria para sempre. Naquela manhã de terça-feira, Marcos acordou especialmente feliz. Sua empresa havia ganhado um contrato milionário com o governo para desenvolver um novo sistema de gestão pública, um projeto que lhe renderia mais de R$60 mil em lucro nóspero, chimos 3 anos. Ele decide usar mais cedo do escrito, rio para dar a nota, se há para Beatriz e passar mais tempo com Sophie, há parou numa joalheria no pá, tio Batele comprou um colar de zafiras de R$60 milhões em lucro nos próximos 3 anos. Ele decidiu sair mais cedo do escritório para dar a notícia para Beatriz e passar mais tempo com Sofia. Parou numa joalheria no pátio Batel e comprou um colar de safiras de R$60 mil em lucro nóspero, chimos 3 anos. Ele decidiu sair mais cedo do escritório, rio para dar a nota. Tia para Beatriz passar mais tempo com Sophie, parou numa joalheria no pá. Tio Batele comprou colar de safiras de R$90 mil como presente para sua esposa. E numa loja de robótica comprou um kit de montagem de R$600 que Sofia estava pedindo há semanas. Eram exatamente 4 horas da tarde quando Marcos estacionou seu Porsche elétrico na garagem de casa. Pegou os presentes no banco do passageiro e caminhou em direção à entrada principal da mansão, assoviando uma música que havia escutado no rádio. Ao se aproximar da porta, ele ouviu vozes alteradas vindas de dentro da casa. Uma das vozes era claramente de Beatriz, que parecia estar gritando com alguém. A outra voz, mais baixa e firme, ele reconheceu como sendo de Clara. E havia uma terceira voz, fina e desesperada, que fez seu coração disparar. Era Sofia chorando. Marcos largou as sacolas no chão e correu em direção aos gritos que vinham da sala principal. O que ele viu quando entrou naquele cômodo foi uma cena que ficaria gravada em sua memória para sempre. Beatriz estava de pé no meio da sala, vestindo um conjunto de ginástica de grife, com o rosto vermelho de raiva, apontando o dedo de forma acusatória para Clara, que estava encostada na parede com 2 malas nas mãos, e o rosto sereno, mas triste. Sofia, sua filha pequena, estava agarrada na cintura de Clara, com força desesperada, soluçando descontroladamente e gritando: "Não deixa ela ir embora! Não deixa ela ir embora!" "Eu já disse que você está demitida!" Beatriz berrava para Clara com uma expressão de ódio que Marcos jamais havia visto no rosto da esposa. "Pega suas coisas inúteis e sai da minha casa agora mesmo e larga essa criança. Você não tem direito de tocar nela." Clara estava claramente abalada. Mas não soltava Sofia, que se agarrava a ela como se fosse a única tábua de salvação no meio de um naufrágio. "Por favor, dona Beatriz, me deixa pelo menos me despedir da Sofia direito. A senhora não precisa me pagar nada. Eu só quero... Você não vai falar mais nada com essa criança." Beatriz partiu para cima de Clara e tentou arrancar Sofia dos braços da governanta. "Larga ela agora." Foi quando Clara fez algo que surpreendeu até ela mesma. Em vez de soltar Sofia, ela se colocou entre a criança e Beatriz, usando o próprio corpo como escudo. "A senhora não vai machucar essa menina," ela disse numa voz baixa, mas firme, olhando diretamente nos olhos de Beatriz pela primeira vez em 2 anos. "Eu não vou deixar." Beatriz ficou furiosa. "Como você ousa me desafiar? Você é uma empregada, uma ninguém.
Eu vou chamar a polícia e dizer que você está sequestrando minha enteada. Sofia gritou mais alto ainda. Ela não é minha mãe! Eu quero a Clara! Eu quero a Clara! Foi nesse momento que Marcos entrou na sala. O barulho de seus passos fez as três se virarem ao mesmo tempo. Beatriz ficou pálida. Clara abaixou os olhos envergonhada. Sofia correu em direção ao pai, ainda soluçando. O que está acontecendo aqui? Marcos perguntou numa voz baixa e controlada, pegando Sofia no colo. Seus olhos iam de Beatriz para Clara, tentando entender a situação. Beatriz rapidamente mudou a expressão e assumiu um tom de voz dramático. Marcos, graças a Deus você chegou. Esta mulher estava agindo de forma completamente inadequada com Sofia. Ela estava enchendo a cabeça da menina contra mim, fazendo a criança me desobedecer. E quando eu disse que ia demiti-la, ela se recusou a ir embora e começou a manipular Sofia para que a defendesse. Eu estava apenas tentando proteger nossa filha de uma influência negativa. Marcos olhou para Clara, que ainda segurava as duas malas, e tremia visivelmente. Clara, isso é verdade? Clara hesitou. Ela sabia que sua palavra de governanta nunca pesaria mais do que a palavra da esposa do patrão. Mas quando olhou para Sofia, que a fitava com olhos suplicantes do colo do pai, ela tomou uma decisão que mudaria tudo. Não, senhor Marcos, ela disse, erguendo o queixo e olhando diretamente para ele. Isso não é verdade. Beatriz deu um passo à frente. Marcos, você vai acreditar numa empregada sem educação em vez de acreditar na sua própria esposa? Mas Marcos estava prestando atenção em outros detalhes. Sofia estava agarrada no seu pescoço com uma força que ele nunca havia sentido antes, como se estivesse com medo de que alguém a arrancasse de seus braços. Os olhos da menina estavam vermelhos e inchados de tanto chorar, e ela tremia como se estivesse com frio, mesmo fazendo vestir de quinto naquela tarde de primavera. Clara, uma mulher que ele sempre conheceu como calma e respeitosa, estava com uma expressão de determinação que parecia nova. Clara, Marcos disse calmamente. Me conta exatamente o que aconteceu. Clara respirou fundo. Ela sabia que estava arriscando tudo, mas não conseguia mais ficar calada. Senhor Marcos, a dona Beatriz mandou a Sofia ficar trancada no quarto desde ontem de noite, porque a menina derramou suco na mesa da sala. Ela não deixou a criança jantar ontem, nem tomar café da manhã hoje. Quando eu cheguei hoje de manhã e encontrei a Sofia chorando de fome, eu dei um pão com leite para ela escondido na cozinha. A dona Beatriz descobriu e disse que eu estava passando por cima da autoridade dela. Beatriz explodiu. Isso é mentira, Marcos. Essa mulher está inventando histórias para se vingar porque eu descobri que ela estava roubando comida da nossa cozinha. Eu nunca roubei nada da casa dos senhores, Clara disse com dignidade. Em 2 anos trabalhando aqui, jamais levei um grão de açúcar que não fosse oferecido. Mas eu não conseguia ver uma criança de 7 anos passar fome na própria casa. Marcos sentiu algo gelado descer pela sua espinha. Ele abaixou Sofia e se ajoelhou na altura dela, segurando o rosto pequeno entre as mãos. Sofia, filha, me conta o que aconteceu. Papai precisa saber a verdade. Sofia olhou para Beatriz, que a encarava com uma expressão ameaçadora, depois para Clara, que assentiu encorajadoramente, e finalmente para o pai. Papai, eu estava com muita fome. A tia Beatriz disse que meninas mal educadas não merecem comer. Ela falou que se eu contasse para você, ela ia mandar a Clara embora e ia me trancar no quarto escuro onde moram os monstros. Marcos sentiu o mundo girar ao redor dele. Que quarto escuro, Sofia? O quarto das coisas velhas lá em cima, papai. A tia Beatriz disse que os monstros que moram lá comem meninas desobedientes. Marcos conhecia esse quarto. Era um depósito no 3º andar, onde guardavam móveis velhos e caixas de documentos. Não tinha janelas, apenas uma lâmpada fraca no teto. E realmente era um lugar que poderia assustar qualquer criança.
Ele nunca imaginou que alguém pudesse usar aquele lugar para aterrorizar sua filha. Beatriz, ele disse, se levantando e olhando para a esposa. Isso é verdade? Beatriz percebeu que estava perdendo o controle da situação. Marcos, você não vai acreditar nas fantasias de uma criança de 7 anos e nas mentiras de uma empregada, vai? Sofia tem uma imaginação muito fértil. Você sabe disso. E essa mulher está claramente tentando nos separar porque tem inveja da nossa vida. Mas Marcos estava lembrando de outras coisas. Às vezes que chegava em casa e encontrava Sofia estranhamente quieta. As noites em que a filha acordava chorando e ele pensava que eram pesadelos normais de criança. A forma como Sofia sempre corria para Clara quando ele chegava do trabalho, como se a governanta fosse sua proteção contra alguma coisa. Sofia, ele disse suavemente. A tia Beatriz já fez outras coisas que te deixaram triste quando o papai não estava em casa? Sofia hesitou. Olhando novamente para Beatriz, Clara se ajoelhou ao lado de Marcos e pegou a mão pequena da menina. Pode falar, meu amor. Ninguém vai te machucar, eu prometo. E então Sofia começou a falar. Contou sobre as vezes que ficava sem comer quando Marcos viajava, sobre as horas, trancada no quarto, quando Beatriz recebia amigas em casa, sobre os gritos e xingamentos quando ela fazia barulho brincando, sobre as vezes que Beatriz dizia que ela era uma criança chata e que o papai ficaria mais feliz se ela não existisse, sobre como ela teve que aprender a não chorar quando sentia a falta da mãe, porque Beatriz dizia que chorões iam para o orfanato. A cada palavra que Sofia falava, Marcos sentia uma mistura de raiva e culpa que nunca havia experimentado antes. Como ele pôde ser tão cego? Como não percebeu que sua própria filha estava sofrendo em casa enquanto ele trabalhava para dar uma vida melhor para elas? Quando Sofia terminou de falar, o silêncio na sala era ensurdecedor. Beatriz estava pálida, claramente percebendo que sua versão dos fatos havia caído por terra. Clara chorava silenciosamente, ainda segurando a mão de Sofia. Beatriz, Marcos disse numa voz que ele mesmo não reconheceu. Você maltratou minha filha. Marcos, não é bem assim. Beatriz tentou se defender, mas a voz saiu fraca e pouco convincente. Você aterrorizou uma criança de 7 anos que já havia perdido a mãe. Você fez minha filha passar fome. Você fez ela ter medo da própria casa. Marcos se aproximou de Beatriz e ela instintivamente recuou. Você fez isso porque sabia que eu não estava presente para proteger ela. Eu apenas estava tentando educar Sofia para que ela se tornasse uma criança melhor. Beatriz tentou argumentar. Educação não inclui tortura psicológica. Marcos explodiu, perdendo completamente a compostura. Que tipo de pessoa ameaça uma criança com monstros? Que tipo de mulher nega comida para uma menina de 7 anos? Beatriz percebeu que havia perdido completamente o controle da situação. Marcos, você está exagerando. Sofia está bem, não está? Ela está saudável, tem tudo o que precisa. Ela está traumatizada, Rodrigo gritou. Minha filha está traumatizada porque eu trouxe uma pessoa cruel para dentro da minha casa e não consegui proteger ela. Foi então que ele se virou para Clara, que ainda estava ajoelhada ao lado de Sofia. Clara, você sabia de tudo isso? Clara assentiu, limpando as lágrimas do rosto. Sim, senhor Marcos, eu sabia. Por que você não me contou? Clara respirou fundo antes de responder. Porque eu sou apenas uma governanta, senhor. Quem ia acreditar na minha palavra contra a palavra da sua esposa? Eu precisava muito deste emprego. Meus filhos dependem do dinheiro que eu mando para o interior. Minha mãe está doente e precisa de remédios caros. Eu não podia arriscar perder este trabalho, mas também não conseguia abandonar a Sofia. Então, eu fazia o que podia. Tentava proteger ela quando estava presente, dava carinho quando a dona Beatriz não estava vendo
e rezava para que o Senhor descobrisse sozinho o que estava acontecendo. Marcos sentiu uma onda de respeito por aquela mulher que havia colocado a segurança emocional de sua filha acima da própria segurança financeira. Por que você fez isso? Por que você se importou tanto com Sofia? Clara sorriu pela primeira vez naquela tarde. Um sorriso triste, mas genuíno. Porque a Sofia me lembra a minha Júlia quando era pequena. Porque toda criança merece se sentir amada e protegida. E porque depois que perdi meu marido, foi cuidando de crianças que eu encontrei um sentido para continuar vivendo. A Sofia é uma menina especial, Sr. Marcos. Ela tem um coração puro e uma alma linda. Ela merece ser feliz. Sofia soltou a mão do pai e correu para os braços de Clara. Tia Clara, você não vai embora, vai? Marcos olhou para Beatriz, que estava encostada na parede com uma expressão derrotada. Clara não vai a lugar nenhum, ele disse. Quem vai embora é você, Beatriz. Beatriz ergueu a cabeça surpresa. Marcos, você não pode estar falando sério. Nós somos casados. Eu me casei com uma pessoa que não existe. Marcos respondeu friamente. Eu me casei com alguém que eu pensei que amava minha filha. Eu me casei com alguém que eu acreditava que teria um coração bom. A mulher que eu vi hoje torturando uma criança indefesa não é a pessoa com quem eu quis dividir minha vida. Beatriz tentou uma última cartada. Marcos, pensa no que você está fazendo. Nós temos uma vida juntos, temos planos, temos um padrão de vida que eu me acostumei. Você não pode simplesmente me jogar fora por causa de um mal-entendido. Mal-entendido? Marcos repetiu, incrédulo. Você chama torturar minha filha de mal-entendido? Eu nunca machuquei Sofia fisicamente, Beatriz protestou. Você machucou ela de uma forma muito pior. Você machucou a alma dela e isso é imperdoável. Marcos se virou para Clara. Clara, você pode ficar com Sofia hoje? Eu preciso resolver algumas coisas. Clara assentiu imediatamente. Claro, Sr. Marcos. Eu cuido dela. Você vai ficar no quarto de hóspedes. A partir de hoje, suas responsabilidades mudaram. Você não é mais apenas uma governanta. Você é a tutora da Sofia e sua principal função é garantir que ela se sinta segura e amada nesta casa. Os olhos de Clara se encheram de lágrimas novamente. Senhor Marcos, eu não sei como agradecer. Não me agradeça, Marcos disse. Eu quem devo te pedir desculpas. Desculpas por não ter percebido o que estava acontecendo. Desculpas por ter deixado minha filha sofrer. Desculpas por ter demorado tanto para ver que você é a verdadeira heroína desta história. Beatriz percebeu que havia perdido completamente a batalha. Marcos, se você me expulsar agora, eu vou falar para todo mundo que você preferiu uma empregada em vez da sua própria esposa. Vai ser um escândalo nos seus círculos sociais. Marcos riu, mas foi um riso amargo. Você acha que eu me importo com o que as pessoas vão pensar? Você acha que eu me importo mais com minha reputação social do que com o bem-estar da minha filha? Se for assim, você me conhece ainda menos do que eu pensava. Ele se aproximou de Beatriz e falou numa voz baixa, mas firme. Você tem 1 hora para fazer as malas e sair da minha casa. Amanhã de manhã meu advogado vai entrar em contato com você para discutir o divórcio. Eu vou ser justo na divisão dos bens, porque, diferente de você, eu tenho caráter. Mas eu nunca mais quero ver você perto da minha filha. Beatriz ainda tentou argumentar, mas a expressão no rosto de Marcos deixou claro que não havia mais nada para discutir. Ela subiu para o quarto, fez as malas em silêncio, enquanto Clara ficava com Sofia na sala. E 1 hora depois, estava deixando a mansão no Batel para nunca mais voltar. Naquela noite, depois que Sofia jantou pela primeira vez em 2 dias e foi dormir abraçada com o kit de robótica novo que o pai havia comprado, Marcos e Clara conversaram na cozinha até altas horas. Marcos queria entender exatamente o que havia acontecido durante todos aqueles meses em que ele estava cego
para o sofrimento da própria filha. Clara contou histórias que partiram o coração de Marcos sobre como Sofia chorava escondida no banheiro para que Beatriz não ouvisse. Sobre como a menina havia parado de brincar com os brinquedos caros que Beatriz comprava, preferindo montar quebra-cabeças tristes de uma menininha sozinha. Sobre como Sofia tinha pesadelos constantes e acordava chamando pela mãe morta, mas não podia procurar conforto com Beatriz, porque ela ficava irritada com esse tipo de fraqueza. A Sofia é uma criança muito inteligente e sensível, Clara explicou. Ela percebia que a dona Beatriz não gostava dela, mas não entendia por quê. Criança sempre acha que a culpa é dela quando um adulto a trata mal. Ela começou a achar que era uma menina má, que merecia ser castigada. Marcos chorou naquela noite pela primeira vez, desde o funeral de Laura. Chorou de culpa, de raiva, de alívio e de gratidão pela mulher extraordinária que havia protegido sua filha quando ele falhou em fazê-lo. Clara, ele disse quando conseguiu controlar as emoções. Eu quero que você saiba que a partir de hoje você é parte desta família. Não como funcionária, mas como alguém que eu respeito e em quem eu confio completamente. Seu salário será de R$ 9.000 mensais, ponto Nash. Você vai ter direito a plano de sal, de completo para você e seus filhos, suas filhas sera, o paga seu vou custear os estudos dos seus filhos. Liosate, eles se formarem na universidade. Clara ficou sem palavras. R$ 9.000 mensais. Você vai ter direito a plano de saúde completo para você e seus filhos. Suas férias serão pagas e eu vou custear os estudos dos seus filhos até eles se formarem na universidade. Clara ficou sem palavras. R$ 9.000 mensais, ponto de você. Vai ter direito a plano de sal, de completo para você e seus filhos. Suas filhas sera. O pagás eu vou custear os estudos dos seus filhos até eles se formarem na universidade. Clara ficou sem palavras. R$ 9.000 mensais era quase 3 vezes mais do que ela ganhava como governanta. Plano de saúde significava que sua mãe poderia fazer os exames que vinha adiando há anos por falta de dinheiro. E a promessa de custear a educação de Daniel e Júlia era mais do que ela havia sonhado em toda a sua vida. Senhor Marcos, isso é muito generoso, mas não tem... Tem sim, Marcos interrompeu. Você salvou minha filha. Você arriscou seu emprego e sua segurança financeira para proteger uma criança. Você mostrou mais amor por Sofia em 2 anos do que a minha própria esposa mostrou em 1. Isso não tem preço. Mas o que Marcos nem sabia era que a história estava apenas começando. 3 dias depois, quando ele chegou em casa do trabalho, encontrou Sofia brincando no jardim com Clara, que estava ensinando a menina a plantar sementes de araucária. Era a primeira vez em meses que ele via sua filha realmente rindo, com aquele riso solto e alegre que havia sumido desde que Beatriz entrou em suas vidas. Papai! Sofia correu para ele coberta de terra, mas radiante de felicidade. A tia Clara está me ensinando a fazer um viveiro. Ela disse que quando as araucárias crescerem, elas vão ser mais altas que a casa. Marcos pegou a filha no colo, sem se importar com a terra que sujou seu terno de 5.000 reais. É mesmo? E vocês vão plantar mais alguma coisa? Vamos plantar tomate e cereja para eu comer quando voltar da escola e manjericão para a tia Clara fazer aquele molho gostoso que ela fez ontem no jantar. Marcos olhou para Clara, que estava com as mãos sujas de terra e um sorriso no rosto. Ela havia trocado o uniforme formal por uma roupa simples, mas confortável, e parecia completamente diferente da mulher tensa e assustada que ele encontrara 3 dias antes. Como foi o dia de vocês? Ele perguntou. Foi o melhor dia da minha vida, Sofia respondeu antes que Clara pudesse falar. A tia Clara me deixou ajudar a fazer o almoço, me ensinou a dobrar as roupinhas da minha boneca
E de tarde a gente assistiu aquele filme da princesa que a mamãe gostava. Marcos sentiu um aperto no peito. Sofia havia mencionado Laura, sua primeira mãe, pela primeira vez em mais de um ano sem chorar ou parecer triste. Clara havia conseguido fazer algo que nem ele, nem a psicóloga da escola haviam conseguido: ajudar Sofia a falar sobre Laura de forma natural e carinhosa. A tia Clara me contou histórias da minha mamãe. Sofia continuou. Ela disse que a mamãe está no céu cuidando de mim e que ela fica feliz quando me vê brincando e rindo. Marcos olhou questionadoramente para Clara, que explicou suavemente. Eu encontrei algumas fotos da senhora Laura no escritório quando estava organizando os papéis que a dona Beatriz havia espalhado. Mostrei para a Sofia e conversamos sobre como a mãe dela era bonita e deve ter sido uma pessoa especial. Achei importante que ela pudesse falar sobre a mãe sem sentir culpa ou tristeza. Naquela noite, depois que Sofia foi dormir, Marcos chamou Clara para conversar novamente. Ele havia passado os últimos 3 dias observando a transformação incrível de sua filha e precisava entender melhor quem era realmente aquela mulher que havia se tornado tão importante em suas vidas. Clara, ele começou. Eu percebi que você tem uma forma muito especial de lidar com Sofia. Onde você aprendeu tanto sobre cuidar de crianças? Clara sorriu timidamente. Na verdade, Sr. Marcos, antes de vir para Curitiba, eu trabalhava como auxiliar em uma creche em Ponta Grossa. Eu não tinha diploma, mas a diretora me contratou porque eu tinha jeito com as crianças e estava disposta a aprender. Trabalhei lá por 5 anos, cuidando de crianças de 2 a 6 anos. Marcos ficou surpreso. Você nunca me contou isso. O senhor nunca perguntou sobre minha vida anterior. Ela respondeu sem rancor. E quando eu vim para Curitiba, as únicas vagas que encontrei eram para governanta ou doméstica. Eu não tinha referências na área de educação infantil aqui, então aceitei o trabalho que apareceu. Por que você deixou a creche? O rosto de Clara se entristeceu. Quando meu marido morreu, eu fiquei com muitas dívidas. O salário da creche em Ponta Grossa era muito baixo, não dava para sustentar os 2 filhos e ainda ajudar minha mãe. Uma conhecida me disse que em Curitiba eu conseguiria ganhar 3 vezes mais, mesmo trabalhando como doméstica. Foi uma decisão muito difícil, porque eu amava trabalhar com crianças, mas eu precisava do dinheiro. Marcos começou a entender que havia muito mais em Clara do que ele imaginava. Você sente falta de trabalhar com educação infantil? Todos os dias, ela admitiu. Mas quando comecei a cuidar da Sofia, eu senti que estava fazendo o que realmente gosto novamente. Cada criança é única, e a Sofia, ela é muito especial. Ela é inteligente, criativa, sensível. Ela só precisava de alguém que a fizesse sentir segura para mostrar quem ela realmente é. E o que você acha que Sofia precisa agora? Clara pensou por um momento antes de responder. Ela precisa recuperar a confiança em si mesma. A dona Beatriz fez ela acreditar que era uma criança má, chata, que incomodava as pessoas. Isso não é verdade, mas ela vai precisar de tempo para entender isso. Ela também precisa de rotina, de regras claras, mais amorosas, de muito carinho e de saber que nunca mais ninguém vai machucá-la. Você acredita que consegue ajudar Sofia a superar esse trauma? Eu acredito, Sr. Marcos, mas vai precisar de paciência e muito amor. E vai precisar do Senhor também. A Sofia ama o Senhor mais do que tudo no mundo, mas ela precisa sentir que o Senhor sempre vai protegê-la. Marcos sentiu novamente aquela mistura de culpa e admiração por Clara. Você está certa. Eu falhei com ela antes, mas isso nunca mais vai acontecer. Na semana seguinte, Marcos fez algo que surpreendeu todos os seus funcionários. Ele mudou completamente sua rotina de trabalho. Em vez de trabalhar das 7 da manhã às 8 da noite, como sempre fez, ele passou a chegar no escritório às 9 horas e sair às 5 para poder tomar café da manhã com Sofia e estar presente na hora do jantar.
delegou mais responsabilidades para seus diretores e passou a trabalhar de casa 2 tardes por semana. A mudança não foi fácil para um workaholic como ele, mas ver a alegria no rosto de Sofia quando ele chegava cedo em casa valia qualquer sacrifício profissional. Além disso, ele estava descobrindo que passar tempo com a filha e observar o trabalho de Clara estava sendo uma experiência transformadora. Clara tinha uma filosofia de educação muito diferente de tudo que Marcos havia visto antes. Ela não gritava, não castigava, não fazia ameaças. Em vez disso, ela conversava com Sofia como se a menina fosse uma pessoa digna de respeito, explicava as consequências das ações e sempre oferecia escolhas. Quando Sofia fazia algo errado, Clara a ajudava a entender por que aquilo estava errado e como fazer melhor da próxima vez. Crianças aprendem pelo exemplo, Clara explicou para Marcos uma noite. Se você trata uma criança com respeito, ela aprende a respeitar os outros. Se você é paciente com ela, ela aprende a ser paciente. Se você mostra que ela é amada mesmo quando comete erros, ela aprende que o amor não é condicional. Rodrigo estava impressionado com os resultados. Em apenas 2 semanas, Sofia havia se tornado uma criança completamente diferente. Ela falava mais, ria mais, fazia perguntas sobre tudo, demonstrava curiosidade sobre o mundo ao seu redor. Os pesadelos quase desapareceram. Ela voltou a comer bem e suas notas na escola melhoraram drasticamente. Mas o que mais impressionava Marcos era a forma como Clara havia transformado a atmosfera de toda a casa. Ela cantava enquanto trabalhava, sempre tinha uma palavra gentil para todos os outros funcionários e havia criado uma sensação de lar que a mansão nunca havia tido antes. Era como se sua presença alegre e carinhosa tivesse expulsado toda a tensão e frieza que Beatriz havia trazido para aquele espaço. Uma tarde, quando Marcos chegou em casa mais cedo, ele encontrou Clara na biblioteca, ensinando Sofia a ler um livro de histórias. A menina estava no colo de Clara e as duas estavam tão concentradas na leitura que não perceberam quando ele entrou. Era uma vez uma princesa que morava em um castelo muito bonito. Sofia lia lentamente, apontando cada palavra com o dedo. Mas ela se sentia muito triste porque não tinha ninguém para brincar com ela. Muito bem, meu amor, Clara a elogiou. Você está lendo cada vez melhor. Agora me conta, por que você acha que a princesa estava triste? Sofia pensou por um momento. Porque ter coisas bonitas não adianta se você não tem ninguém que gosta de você de verdade. Clara sorriu e beijou a testa de Sofia. Exatamente. Você é muito inteligente. As pessoas mais importantes da nossa vida não são as que têm mais dinheiro ou mais coisas bonitas. São as que nos amam e cuidam de nós. Marcos sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Clara estava ensinando para sua filha valores que nenhuma escola cara poderia ensinar. E estava fazendo isso com tanto amor e paciência que era impossível não se emocionar. Naquela noite, depois que Sofia foi dormir, Marcos tomou uma decisão que mudaria tudo novamente. Ele chamou Clara para conversar no escritório e fez uma proposta que ela jamais esperava ouvir. Clara, ele começou. Eu tenho uma proposta para você, mas quero que você pense bem antes de responder. Clara se sentou na poltrona em frente à mesa dele, um pouco nervosa. Pode falar, Sr. Marcos. Eu quero que você volte a estudar. Clara ficou confusa. Como assim, senhor? Eu quero que você termine a faculdade de administração e depois faça uma pós-graduação em pedagogia. Eu vou pagar tudo, mensalidades, livros, material, tudo. E você vai continuar ganhando seu salário normalmente enquanto estuda. Clara ficou sem palavras por alguns segundos. Senhor Marcos, eu não entendo por que o senhor faria isso. Porque você tem um talento natural para a educação que não pode ser desperdiçado.
porque você transformou minha filha em apenas 2 semanas, porque você merece ter a oportunidade de fazer o que realmente ama. E por quê? Ele hesitou, mas decidiu ser completamente honesto. Porque eu quero que você seja a pessoa responsável pela educação da Sofia, não apenas como tutora, mas como sua mentora oficial. Clara estava claramente emocionada, mas também preocupada. Senhor Marcos, isso é muito generoso, mas eu não sei se conseguiria estudar. Faz mais de 20 anos que eu parei a faculdade. Eu já esqueci muita coisa. Você é uma das pessoas mais inteligentes que eu conheço, Marcos disse com convicção. Você pode não ter diploma completo, mas você tem sabedoria, experiência e uma capacidade de aprender que muitas pessoas com título universitário não têm. Além disso, você não estaria fazendo isso sozinha. Eu vou contratar um professor particular para te ajudar nas matérias mais difíceis. E a Sofia? Sofia vai continuar na escola de manhã e de tarde ela vai ter aulas de reforço com você. Quando você estiver estudando, eu vou cuidar dela. Ou vamos contratar uma babá para os horários que nenhum de nós dois puder estar presente. Clara estava visivelmente emocionada. Senhor Marcos, eu não sei o que dizer. Diga que vai aceitar. Diga que vai realizar seu sonho de trabalhar com educação. Diga que vai me ajudar a dar para Sofia a melhor educação que ela poderia ter. Clara chorou. Chorou de alegria, de gratidão, de alívio. Chorou porque pela primeira vez em sua vida adulta, alguém estava acreditando no seu potencial e oferecendo uma oportunidade real de crescimento. Eu aceito, ela disse entre lágrimas. Eu aceito e eu prometo que vou dar o meu melhor. Eu sei que vai, Marcos sorriu. E tem mais uma coisa. Eu quero que você traga seus filhos para Curitiba. Clara levantou a cabeça surpresa. Como assim? Daniel e Júlia. Eu quero que eles venham morar aqui. A casa é grande, tem quartos de sobra. Daniel pode pedir transferência para a UTFPR, que é excelente em engenharia de software. Júlia pode fazer o ensino médio em uma das melhores escolas particulares de Curitiba e se preparar para o vestibular de design. E sua mãe também pode vir, se ela quiser. Clara estava tremendo de emoção. Senhor Marcos, isso é demais. O senhor mal conhece meus filhos. Eu conheço a mãe deles, Marcos interrompeu. Isso me basta. Qualquer filho seu deve ser uma pessoa extraordinária. Naquela noite, Clara ligou para Ponta Grossa e deu a notícia mais feliz de sua vida para seus filhos e sua mãe. Daniel chorou ao telefone quando soube que poderia estudar na UTFPR. Júlia gritou de alegria ao saber que poderia se preparar para design em Curitiba. Dona Ana, aos 69 anos, disse que estava velha demais para mudar de cidade, mas que abençoava a decisão da filha e ficaria muito orgulhosa vendo a família crescer. 2 semanas depois, Daniel e Júlia chegaram a Curitiba. Marcos os buscou no aeroporto pessoalmente, junto com Sofia e Clara. Quando o rapaz de 19 anos, alto e com o sorriso da mãe, e a menina de 16 anos, com um estilo artístico e os mesmos olhos bondosos de Clara, saíram do terminal de desembarque, Sofia correu para eles como se fossem parentes há muito esperados. Vocês são o Daniel e a Júlia? Ela disse, abraçando os dois. A tia Clara falou tanto de vocês que eu sinto que já conheço vocês há muito tempo. Daniel e Júlia ficaram encantados com Sofia e em poucos minutos os 3 estavam conversando como velhos amigos. No carro, a caminho de casa, Daniel agradeceu a Marcos com uma educação e maturidade que impressionaram o empresário. Senhor Marcos, eu não sei como agradecer esta oportunidade. Minha mãe me contou tudo o que o senhor fez por ela e por nossa família. Eu prometo que vou estudar muito e nunca vou desapontar o senhor. Você não me deve nada, Marcos respondeu. Sua mãe salvou minha filha. Eu é que estou em dívida com sua família. Júlia, mais tímida que o irmão, sussurrou. Senhor Marcos, é verdade que o senhor vai me ajudar a entrar na faculdade de design? Não apenas ajudar,
Marcos sorriu, olhando pelo retrovisor. Eu vou garantir que você tenha as melhores condições possíveis para realizar esse sonho. A adaptação da família Ferreira à vida em Curitiba foi surpreendentemente fácil. Daniel se matriculou na UTF-PR e descobriu que, apesar de vir de uma universidade menor, estava muito bem preparado. Júlia se inscreveu no melhor colégio particular da região e, mesmo sendo tímida, logo fez amigos e se destacou nas aulas de arte. Sofia ganhou 2 irmãos postiços que a adoravam e sempre tinham tempo para brincar com ela. Clara começou as aulas particulares para se preparar para a faculdade e, para a surpresa de todos, incluindo dela mesma, descobriu que tinha uma facilidade incrível para aprender. A professora particular que Marcos contratou ficou impressionada com a dedicação e a inteligência de sua aluna adulta. Clara tem uma sede de conhecimento que é rara, a professora comentou com Marcos após o primeiro mês de aulas. Ela estuda como se cada informação nova fosse um tesouro e ela faz conexões entre as matérias que mostram um raciocínio muito sofisticado. Em 1 ano, Clara havia terminado a faculdade. Em 2 anos, estava se formando com louvor na pós-graduação em Pedagogia na PUC-PR, uma das melhores universidades particulares do Paraná. Quando saiu o resultado e ela descobriu que havia sido a melhor aluna da turma, toda a família comemorou como se fosse uma vitória de todos. Mas a maior transformação de todas estava acontecendo com Sofia. A menina, tímida e assustada, havia se tornado uma criança confiante e feliz. Ela chamava Daniel e Júlia de irmãos, considerava Clara sua segunda mãe e havia desenvolvido uma relação muito mais próxima e carinhosa com Marcos, que agora estava verdadeiramente presente em sua vida. Uma noite, quase 2 anos depois da expulsão de Beatriz, Sofia fez uma pergunta que tocou profundamente o coração de Marcos. Papai, ela disse na hora de dormir, você acha que a mamãe Laura gostaria da nossa família de agora? Marcos se sentou na cama ao lado da filha e pensou na resposta. O que você acha, filha? Eu acho que sim, Sofia respondeu com um sorriso, porque agora a nossa casa está cheia de amor de verdade. A tia Clara cuida de mim como a mamãe cuidava. O Daniel me ensina a programar e me conta histórias engraçadas da faculdade. A Júlia desenha comigo e me deixa usar as canetas coloridas dela. E você agora está sempre aqui para me dar boa noite. Marcos beijou a testa da filha, sentindo uma felicidade que há muito tempo não experimentava. Eu também acho que a mamãe Laura ficaria muito feliz vendo como nossa família cresceu. Papai, Sofia disse já com os olhos fechando de sono. Eu posso chamar a tia Clara de Mãe Clara? Marcos sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Você pode chamar ela do que quiser, meu amor. Ela merece todo o carinho que você puder dar. Sonison. No ano seguinte, quando Clara se formou na pós-graduação, Marcos organizou uma festa de formatura na mansão que reuniu todos os funcionários da empresa, os colegas de faculdade de Clara, os amigos de Sofia da escola e até Dona Ana, que veio de Ponta Grossa especialmente para ver a filha receber o diploma. Durante o discurso da festa, Clara subiu no pequeno palco que havia sido montado no jardim e falou para os convidados. Há 3 anos, eu era uma governanta que havia perdido a esperança de um dia realizar meus sonhos. Eu trabalhava para sobreviver, mandava dinheiro para meus filhos e achava que minha vida já estava definida para sempre. Mas então eu conheci uma menina especial, chamada Sofia, que me fez lembrar porque eu sempre quis trabalhar com crianças, e conheci um homem generoso chamado Marcos, que me deu a oportunidade de ser quem eu realmente sou. Ela pausou emocionada, enquanto os convidados aplaudiam. Eu aprendi que nunca é tarde demais para recomeçar, que toda criança merece ser amada e protegida,
que uma família nem é definida apenas pelo sangue, mas pelo amor e cuidado que as pessoas têm umas pelas outras, e que às vezes as maiores bênçãos da nossa vida vêm disfarçadas de momentos difíceis. Clara olhou para Sofia, que estava na primeira fileira ao lado de Marcos, Daniel e Júlia. Sofia, meu amor, você me ensinou que proteger uma criança vale qualquer sacrifício. Marcos, você me mostrou que generosidade verdadeira não é apenas dar dinheiro, mas dar oportunidades. Daniel e Júlia, vocês me provaram que criei filhos extraordinários que vão fazer a diferença no mundo. E para todos vocês que estão aqui hoje, obrigada por celebrarem comigo este momento que representa não apenas meu diploma, mas a prova de que sonhos podem se realizar quando temos pessoas especiais ao nosso lado. Quando a festa terminou e todos os convidados foram embora, Marcos, Clara, Sofia, Daniel e Júlia se sentaram no jardim onde tudo havia começado com as sementes de araucária, que agora eram árvores jovens e fortes. Clara, Marcos disse, eu tenho uma última proposta para você. Clara riu. Depois de tudo que o senhor já fez por mim e minha família, não sei o que mais poderia me propor. Eu quero que você seja minha sócia. Todos ficaram em silêncio, surpresos. Como assim? Clara perguntou. Eu quero abrir uma escola diferente, baseada nos princípios de educação que você usa com Sofia. Uma escola onde crianças de todas as classes sociais possam estudar juntas, onde o foco seja no desenvolvimento humano tanto quanto no acadêmico, onde cada criança seja tratada com respeito e amor. Marcos se levantou e começou a caminhar pelo jardim, animado com a ideia. Eu entro com o capital inicial e você entra com o conhecimento pedagógico. Nós vamos criar algo revolucionário, uma escola que seja realmente inclusiva, onde uma criança como Sofia possa estudar ao lado de crianças de famílias com menos recursos, onde o que importa não é quanto dinheiro os pais têm, mas qual é o potencial de cada criança. Clara estava visivelmente emocionada. Senhor Marcos, isso seria um sonho realizado, mas eu mal me formei. Não tenho experiência para ser sócia de um negócio. Você tem a experiência mais importante. Você sabe como transformar a vida de uma criança. Você provou isso com Sofia, com seus próprios filhos e com dezenas de crianças que você cuidou na creche em Ponta Grossa. Experiência em negócios eu posso ensinar. O dom que você tem para educar com amor, isso não se ensina. Isso é um talento natural. Sofia pulou da cadeira e correu para abraçar Clara. Fala que sim, mãe Clara. Assim você pode ajudar outras crianças como me ajudou. Daniel e Júlia se entreolharam e sorriram. Mãe, Daniel disse, desde que a gente chegou aqui, você voltou a ser a pessoa que sempre foi. Alguém que vive para cuidar dos outros. Aceita a proposta. Nós sabemos que você vai fazer um trabalho incrível. Clara olhou para aquelas 4 pessoas que haviam se tornado sua família, respirou fundo e tomou a decisão que mudaria não apenas sua vida, mas a vida de centenas de crianças que ainda estudariam na escola que ela e Marcos criariam juntos. Eu aceito, ela disse. Vamos construir essa escola. 2 anos depois, a escola Araucária foi inaugurada em um terreno de 5.000 portugueses no bairro Cabral. O nome foi sugestão de Sofia, em homenagem às primeiras sementes que ela e Clara plantaram juntas no jardim da mansão. A escola tinha capacidade para 300 alunos do ensino infantil ao ensino médio e funcionava com um sistema inovador. 50% das vagas eram para famílias que podiam pagar mensalidade integral e 50% eram bolsas para crianças de famílias de baixa renda. Clara se tornou a diretora pedagógica, responsável pela formação dos professores e pelo desenvolvimento do currículo. Marcos cuidava da parte administrativa e financeira. Sofia foi uma das primeiras alunas, estudando ao lado de crianças de todas as origens socioeconômicas em salas de aula, onde o que importava era a curiosidade de aprender e a capacidade de sonhar. Daniel se formou em engenharia de software
e decidiu trabalhar na empresa de Marcos, trazendo ideias inovadoras sobre tecnologia educacional e inclusão digital. Júlia passou no vestibular para design na UFPR e se especializou em design gráfico, sonhando em um dia criar toda a identidade visual da escola que a mãe dirigia. A Escola Araucária se tornou referência de educação inclusiva em Curitiba. Clara virou palestrante em universidades, foi entrevistada em programas de televisão e escreveu um livro sobre educação com amor, que se tornou best-seller. Mas ela sempre dizia que seu maior orgulho não eram os prêmios que a escola ganhava, mas ver crianças como Sofia crescendo felizes, confiantes e preparadas para fazer a diferença no mundo. 5 anos após aquela tarde dramática, quando Marcos chegou em casa e encontrou sua filha agarrada às pernas de uma governanta corajosa, ele estava sentado na plateia do teatro da escola, assistindo Sofia, agora com 12 anos, interpretar o papel principal na peça de fim de ano. A menina, tímida e assustada, havia se tornado uma criança confiante, articulada e cheia de sonhos. Ao seu lado, Clara assistia com orgulho a menina que considerava sua filha brilhar no palco. Ela usava um vestido elegante, mas simples, e no pescoço, um colar delicado que Marcos havia dado a ela no dia da inauguração da escola. Não era um colar de safiras como o que ele havia comprado para Beatriz anos antes, mas era infinitamente mais precioso, porque representava respeito, admiração e gratidão verdadeira. Quando a peça terminou e Sofia desceu do palco correndo para abraçar sua família, Marcos olhou ao redor e viu Daniel aplaudindo orgulhoso da irmã postiça. Júlia gravando tudo no celular para mandar para a avó em Ponta Grossa e Clara com lágrimas de felicidade nos olhos. Clara? Ele sussurrou enquanto Sofia subia no colo de sua segunda mãe. Obrigado. Pelo quê? Ela perguntou sorrindo. Por ter salvado minha filha, por ter salvado minha família, por ter me ensinado o que realmente importa na vida. Clara olhou para Sofia, que estava contando animadamente sobre sua apresentação, depois para Daniel e Júlia, que discutiam qual restaurante escolher para o jantar de comemoração. E finalmente para Marcos, o homem que havia transformado sua vida de governanta em algo que ela jamais sonhara ser possível. Marcos, ela disse suavemente, quem salvou quem? Você me deu uma família, uma profissão, uma vida nova. Sofia me deu um propósito. Daniel e Júlia me deram orgulho. Vocês todos me deram algo que eu havia perdido há muito tempo. Esperança. Ela fez uma pausa e sorriu. Na verdade, eu acho que nós nos salvamos uns aos outros. Enquanto a família caminhava junta em direção ao estacionamento, rindo e conversando sobre os planos para o jantar de comemoração, Marcos pensou em como sua vida havia mudado drasticamente desde aquela tarde de terça-feira. Ele havia perdido uma esposa que não merecia, mas havia ganhado uma família verdadeira. Havia descoberto que a riqueza real não estava nas contas bancárias ou nas propriedades, mas nas pessoas que escolhemos amar e que escolhem nos amar de volta. Sofia, segurando as mãos de Clara e Marcos, disse algo que resumiu perfeitamente o que todos estavam sentindo. Eu sou a menina mais sortuda do mundo porque tenho a família mais especial que existe. E pela primeira vez em muitos anos, Marcos concordava completamente. Eles eram, sim, a família mais especial que existia. Não porque tinham dinheiro, nem porque moravam numa mansão bonita. Não porque frequentavam lugares elegantes. Eles eram especiais porque haviam aprendido que o amor verdadeiro não tem preço, que a generosidade cria milagres e que, às vezes, as pessoas mais importantes das nossas vidas chegam até nós de formas inesperadas, vestidas com roupas simples e carregando nas mãos não apenas a capacidade de cuidar, mas também a chave para a felicidade que achávamos ter perdido para sempre.
A história de Marcos Oliveira e Clara Ferreira prova que nunca é tarde demais para recomeçar, que toda criança merece ser protegida e amada e que as maiores fortunas da vida não podem ser medidas em dinheiro, mas sim na quantidade de amor que somos capazes de dar e receber. Às vezes, a pessoa que vai salvar nossa vida inteira está bem na nossa frente, mas precisamos ter a humildade de enxergar além das aparências e o coração aberto para reconhecer um herói quando ele se apresenta disfarçado de alguém comum.